E vamos de mais atividade da Casa em Submissa de Mulheres Negras. Muito potente essa oportunidade de estar aqui na Flick enquanto programação e de poder dividir essa programação com mulheres admiráveis, mulheres negras que estão também na construção dessa cena cultural, como artistas da palavra. E é muito honroso, né, que a nossa primeira mesa, não à toa, a primeira mesa, seja com essas duas mulheres, né, Crislane Rosa, Sanara Rocha, doutoranda Sanara Rocha, né? E essa mesa é uma mesa que também, como foi evidenciado, né, na nossa mesa de abertura pela nossa diretora da FUNSEB, o quanto a parceria, estender os agradecimentos ao Augusto, que está aqui presente, essa parceria com o Instituto Sacatá tem potencializado, né, o trabalho artístico de artistas da palavra. Tem Deisiane Barbosa também aqui, Instituto Sacatá voando a casa em Submissa de Mulheres Negras. E esse ano, né, com as 5 participações, né? E com essas participações, destacar o trabalho de mulheres negras, residentes artísticas do Sacatá. Eu quero agradecer a vocês pela presença, pelo deslocamento. Elas estão em residência, né? E vieram aqui para a atividade. E a ideia é que a gente... eu também sou público aqui, viu? Eu também sou público aqui, né? Eu estou muito ansiosa para ouvi-las. E... ouvi-las trazer essa experiência enquanto residentes e os trabalhos que, né, estão sendo paridos e gestados, né, dentro dessa experiência de vocês. E é isso, sem muitas delongas. Vamos lá, mulheres negras do Sacatá. Vamos conversar. Pode ser eu logo, mas a gente tinha combinado com você, amiga. Foi sim. Olá, gente. Boa tarde. Eu me chamo Crislane Rosa, sou uma mulher negra da classe trabalhadora. Sou camaçariense. Camaçari é uma cidade da região metropolitana de Salvador, para quem não conhece. E, além disso, sou mestra em geografia, geógrafa pela Universidade Federal da Bahia, além de ser escritora, professora e, atualmente, artista residente no Instituto Sacatá. Eu desenvolvo pesquisas sobre as relações sociais de sexo, de raça e de classe, pensando a imbricação das relações sociais nos espaços urbanos, sobretudo nos espaços urbanos a partir de Salvador, né? E grande parte dessas pesquisas estão publicadas na minha dissertação, que tem o título Beije Sua Preta em Praça Pública, entre aspas, né? É o poema de Landeu Nawale. E o subtítulo é Da Apropriação do Corpo à Apropriação do Espaço, que está disponível no repositório da UFMA, mas que será publicado no próximo ano em livro, com o título Da Apropriação do Corpo à Apropriação do Espaço. Então, vai ser um pouco mais fácil, talvez, de acessá-lo. Além disso, como uma forma de divulgar os trabalhos e as minhas pesquisas, sobretudo pensando também na imposição de um regime heterossexual, um regime político heterossexual, que articula todas essas relações raciais, sexuais e de classe, eu fundei a Lab Rachadura, que é o laboratório de estudos sobre feminismos, lesbianidades e relações raciais, onde, além de propor cursos, grupos de estudos e curadorias artísticas de lésbicas e mulheres negras e indígenas, eu proponho a divulgação de trabalhos, de pesquisas, né, de mulheres, sobretudo da América Latina, que versam sobre esse tema. Dito isso, eu gostaria de agradecer imensamente à Casa em Submissa de Mulheres, por nos receber, à Flica, toda a organização da Flica, ao Sacatá, pela residência, né? A mesa é, sobretudo, sobre o Sacatá, e imensamente à FUNSEB, por todo apoio, por toda a organização, enfim, por todo o direcionamento dado, tanto na mesa quanto na residência artística. Antes de começar a falar um pouco sobre o meu trabalho no Sacatá, eu queria falar um pouco sobre a importância de residências artísticas para mulheres negras. Quando eu me inscrevi para o edital da FUNSEB, fiquei muito pensativa, né, sobre essa importância de termos um tempo para produzir,
de termos um tempo para escrever, um tempo no qual o cuidado passa a se voltar para nós, quando, na verdade, no nosso cotidiano, a gente é direcionada constantemente a um cuidado quase compulsório com o outro. Seja o cuidado na tarefa doméstica, seja o trabalho do cuidado, como um cuidado emocional, um cuidado energético com pessoas da família, sejam tantas outras tarefas que a gente precisa fazer, em geral, para sobreviver. E, no momento em que a gente está numa residência artística, todo esse cuidado básico, mínimo, né, que parece muito mínimo de se exigir, se volta para a gente. E isso é de uma relevância muito importante, né? Há um enorme significado nisso tudo. Então, quando a gente pensa, sobretudo para mulheres negras baianas, né, porque há uma invisibilidade gigantesca em torno dos nossos trabalhos aqui na Bahia, é muito comum que o trabalho de mulheres negras ainda são invisibilizados, mas no eixo sul e sudeste, há um pouco de... A gente estava falando um pouco tempo atrás, né? Há vantagens em estar no eixo sul-sudeste. Há uma geopolítica aí que produz, né, regiões e um racismo que também se aplica de modo regionalmente específico. E aqui no Nordeste sabemos, né, estamos aqui majoritariamente em mulheres negras, como é que isso se aplica, como é que isso se dá. E essa relação com toda uma demanda de trabalho que nos é colocado, que nos é imposto, envolve uma tentativa sistemática de nos apagar, né? De apagar nossas histórias, nossas memórias, nossas narrativas, assim como de apagar os nossos sonhos, né? Uma tentativa constante de nos apagar. E é essa ausência de tempo livre que se dá em paralelo a uma negação, uma invisibilização e uma invalidação da nossa escrita, vem como uma tentativa de apagamento. Assim, não dá para negar isso, mas eles estão tentando e não estão conseguindo, porque estamos aqui, né, gritando, eu sou insubmissa, numa casa insubmissa, então estamos aí tentando driblar isso de diversas maneiras. De todo modo, eu me lembro que, quando eu estava na graduação em Geografia, era muito comum que houvesse uma discussão sobre como os sonhos no modo de produção capitalista é resumido a ter uma casa, ter um carro ou ter condições. É muito comum que você pergunte para uma pessoa qualquer na rua: qual o seu sonho? Eu quero ter minha casa, eu quero ter um carro, eu quero ter o mínimo de condições. E havia uma enorme problematização em torno disso, né? Porque reflete um tanto o nosso consumismo também. Mas isso sempre me vinha à cabeça, né? Qual é o real significado de querer ter uma casa para quem nunca teve acesso? Porque, para quem tem acesso a esse básico, né, é como se as pessoas que sonham ter uma casa tivessem uma incapacidade quase congênita de sonhar com a outra sociedade, com outro futuro, com outro modo de construir relações. Quando, na verdade, muitas vezes, para essas pessoas, ter uma casa, ter um teto, significa garantir um mínimo de possibilidade para sonhar. Porque, quando a gente tem um teto, a gente consegue, a partir dali, pensar em outras coisas, né? A gente não fica ali naquela correria maluca de tentar garantir o aluguel, que já é um desgaste gigantesco. Mas sabe disso quem vive isso, em geral, não são essas pessoas que estão aí ocupando os grandes espaços dentro das universidades e centralizando determinadas discussões. E eu estou falando disso por quê? Porque, quando volto, né, para a questão da escrita, de todo o processo aí para a FUNSEB, para o Sacatá, porque eu me questionava muito sobre quando eu teria a oportunidade de estar... Agora eu vou escrever um romance. Vou parar aqui tudo para escrever um romance. Que tempo eu tenho, né? E é curioso porque isso se reflete, essa pressa, essa correria, se reflete muito no modo como a gente escreve também, né? Quantas mulheres negras escrevem esses calhamaços gigantescos, né? Olha como são os livros na Europa, esses clássicos da Europa, e olha como são os tamanhos dos livros. E não que tamanho seja documento, mas isso exige dispor um tempo para a escrita, para debruçar-se sobre uma escrita, para debruçar-se sobre uma pesquisa, né? E isso também diz sobre como a gente está se imprimindo na literatura, como a gente está se imprimindo nesses textos. Então, quando me inscrevi no Instituto Sacatá, no edital, etc., eu ficava me perguntando justamente quantas de nós têm acesso
a esse tempo, né? Já que esse cuidado compulsório com o outro e todas as tarefas domésticas que nos rodeia faz com que a gente, mesmo num processo de autodefinição, como propõe Patrícia Hill Collins, de autodeterminação, continue driblando o cuidado como uma possibilidade para a nossa resistência. A gente nega esse cuidado para nós mesmas, a gente acaba driblando ele como um elemento fundamental do nosso modo de existir, né? E isso é muito centrado em mulheres negras e indígenas. E aí, por outro lado, eu considero que escrever uma ficção, que é a minha proposta agora, eu vou escrever um romance. Ousada, filha de Dona Ana. Escrever uma ficção é também me possibilitar sonhar. É basicamente isso. Inclusive, é aí que está, em grande parte, a dificuldade. É sonhar. Em que momento eu posso sonhar? Em que momento eu tenho tempo para sonhar? E esse sonho acaba se tornando, de fato, um exercício fundamental, porque o que a gente quer não é construir uma ficção que escorregue nas armadilhas coloniais, não é isso. A gente quer construir uma representação positiva acerca de mulheres negras. A gente quer reconstruir as possibilidades de representação acerca de nós mesmas, acerca de nossas histórias. E aí isso é uma coisa que ainda se coloca de modo muito mais difícil quando a gente é construída numa sociedade que ensina para a gente, desde que a gente é criança, que querer não é poder. Não pode. Quer o brinquedo, chora lá, mas você não vai poder ter. E aí a tendência é que a gente vá ceifando essa capacidade de querer outras coisas, de sonhar com outras coisas, de desejar outras coisas. Então, dito isso, foi nesse sentido que eu resolvi propor a escrita da primeira versão de um romance chamado Andografias da Minha Avó. É isso que eu vou fazer no Sacatá. Falei um bocado para dizer, então, finalmente, que romance é esse, né? O título do romance é Andografias da Minha Avó, e nada mais é do que algo que dá corpo a uma série de investigações que eu venho fazendo sobre a vida da minha avó há mais de 5 anos. E essas investigações envolvem áudios gravados nas conversas com elas, e com ela, com as minhas tias, com a minha mãe, com meu avô, pesquisa de documentações que ela tem, né, de muito tempo, fotografias, etc. Uma série de elementos que a gente vem observando, mas que se modificou para mim especificamente no momento em que eu comecei a ler Mulheres Negras. Quando eu comecei a ler conscientemente Mulheres Negras. Quando eu comecei a ler Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Desiane Barbosa, etc., eu comecei a entender que havia nas narrativas da minha avó muito mais do que só uma contação de histórias. Existiam elementos ali da história que precisavam de atenção, que precisavam ser vistos, que precisavam ser escritos mais do que tudo, né? Reconhecendo essa potência do que ela é. E, à medida que eu via aquilo, eu ia me modificando também. É também, a partir daí, que eu proponho o conceito de andografia, que eu vou falar logo mais, né? Mas essa andografia tem uma relação direta com esse perscrutar a memória da minha avó, esse cavar a memória da minha avó, né? Tentar ali ir cavucando a vida dela e me modificando a partir daí, porque as memórias dela sempre me transformam à medida que eu entro em contato com elas. E aí há uma mudança que é mútua. Eu mudo, minha avó muda, eu mudo com a minha avó, eu me mudo, eu me lanço no mundo de outra forma. A partir daí há esse movimento de mudança que é contínua. E aí, nesse romance, a ideia é que eu vá contando a história da minha avó, mas não é uma biografia, na verdade. A ideia não é que eu conte exatamente como foi que ela viveu. Existem aí uma série de memórias que ela trouxe, me contou, etc. Mas o que eu quero é poder sonhar nas lacunas da memória da minha avó. Porque, assim, tem trechos gigantescos que ela não conta. Tem aquelas partes que você chega perto e ela silencia. E aí ninguém tira daquela mulher o que ela não quer dizer. Aí é nesse momento que eu sonho, é nesse momento que eu fantasio, é nesse momento que eu crio. Então, não é uma história, não é uma biografia, eu faço questão de repetir isso, né, até para preservar a figura da minha avó, que não se sabe aí como que as minhas crises vão aparecer neste livro. Mas tem uma grande parte que não é sobre ela, né, não é essa biografia. Como diz ela, eu vou inventar arte.
E a ideia de escrever sobre essa ficção surgiu porque ela teve um sonho, isso é a parte de verdade. Ela teve um sonho, e eu cheguei na casa dela, ela falou: minha filha, eu sonhei que você estava toda linda, toda vestida, com um favo de mel na mão, brincando com as abelhas. Falei: sonhou com Oxum. E não falou, assim, ela não deu o nome de Oxum, porque hoje ela, enfim, tem várias crenças evangélicas, e tem essa coisa velada aí, né, em torno disso. Mas ela: não, eu tive esse sonho com você e tive um bom pressentimento. Dias depois, ela descobriu que um terreno, que é a herança dela, dos pais dela, seria interessante para uma companhia de água, e a Embasa liga para ela. Embasa, pode falar? Estou sendo gravada. E a companhia de água liga para ela oferecendo um dinheiro aí que finalmente possibilita que ela bata a laje na casa dela, que é uma coisa que ela teve sonho a vida inteira. Era a vida inteira correndo atrás dessa casa, correndo atrás desse teto. E aí a ideia desse valor que surge a partir desse terreno é a realização de um sonho dela, que era de ter a própria casa, né, fixa, mas também a possibilidade de garantir para os seus filhos que eles pudessem ter um teto também. Então, nesse momento, eu retorno para aquela coisa do sonho, né, do que significa sonhar, do que significa garantir ter uma casa própria, do que significa ter um teto para uma mulher como minha avó. E para a mulher como é minha avó, que quer garantir para os seus filhos a capacidade de ir além nos seus sonhos, porque ela não quer que eles se preocupem ao longo da vida deles com o sonho da casa própria, que é o que ela quer. E embora a minha avó não tenha me dado um teto, né, isso se restringiu aos filhos, ela me dá fundamento. Ela me brinda com as memórias dela e com essa possibilidade de sonhar, não por ter um teto, mas por ter todas essas oportunidades que ela me lança à medida que me conta suas histórias. Pois bem, acho que ainda tenho algum pouco de tempo, não tenho certeza, mas a proposta, digo, desse livro, dessa primeira versão, envolve também a contação dessa personagem principal, né, a história de Mariosa, que não é o nome da minha avó, é um nome fictício, mas que é uma personagem principal, que tem 66 anos, que é mãe de 6 filhos e neta de 9 crianças, que mora na região metropolitana de Salvador, na cidade de Camaçari, mas que nasceu em Mata de São João, onde o terreno está. A história da minha avó, e aí é um ponto que também me fez olhar com mais atenção ainda para a história dela, é que ela se conecta diretamente com vários elementos da formação da região metropolitana de Salvador. É um momento em que ela finca a morada dela em Camaçari, é um momento que o polo petroquímico chega. E a chegada do polo altera profundamente a produção do espaço daquele lugar. O processo de industrialização. Salvador tem um boom demográfico a partir daí, várias estradas são construídas, etc. E aí, a data de nascimento da minha avó, alguns nascimentos de outros filhos, tem várias datas que casam com eventos que são fundamentais para a construção daquela região metropolitana e para a produção daquele espaço, que, no fim das contas, está em total diálogo com o que eu pesquiso na geografia, né? Com o que eu pesquisei na dissertação, com o que eu pesquisei no TCC e com o que eu pretendo continuar pesquisando no doutorado. De todo modo, fazer esse elo entre essa pesquisa documental e a ficção a partir da vida da minha avó é que, enfim, é um desafio, mas a proposta desse livro é pensar justamente sobre como que essas mulheres anônimas vivem diante das transformações gigantes que acontecem no espaço a partir desse momento, né? E aí volto para o conceito de andografia. O sentido de andografia é pensar andor, né? A palavra andografia vem do andor, né? O andor, cuidado com o andor, que o santo é de barro. E esse andor reflete necessariamente deslocamentos. A minha avó vive se deslocando. Deslocamento é um termo que é extremamente significativo para quem não tem teto, para quem não pode sonhar, porque se muda constantemente, não se fixa no espaço. E pensar essa grafia do deslocamento é pensar em como que a gente se imprime enquanto a gente se desloca. Porque pensar em como a gente se imprime no espaço fixo é algo que já está aí.
Mas como que a gente vai se imprimindo no espaço à medida que a gente se desloca por ele, à medida que a gente se movimenta por ele? Então, é um conceito que eu também estou criando a partir desse livro, que provavelmente eu desenvolva depois, né, teoricamente, mas agora a ideia é que ele surja a partir da poesia, a partir dessa destilação reveladora da experiência, como diria Audre Lorde. E aí, como atividade, já estou finalizando minha fala, não sei quanto tempo tenho ainda, estou um pouco perdida. Pois bem, além da escrita dessa primeira versão do romance, algumas outras atividades eu pretendo desenvolver durante a residência artística, que são algumas oficinas com mulheres negras e indígenas de Itaparica, para discutirmos esse conceito, né, juntas, e aí já estou em contato com algumas delas. Uma outra oficina com o mesmo cunho, né, pensando as endografias, a memória e a imaginação de outros futuros, vai acontecer de modo virtual. Uma terceira atividade é a colagem de lambes por Itaparica, que aí, para mim, é uma forma de me imprimir também nesse espaço enquanto me desloco. É algo que eu nem tinha proposto, na verdade, mas cheguei em Itaparica e imediatamente pensei, preciso colar aqui alguma coisa. E aí surge essa proposta que eu pretendo depois contar disso mais à frente, mas eu comecei uma exposição no ateliê, no Sacatá, uma exposição com as fotos da minha avó, e a partir dessas fotos, né, que estão em formato de espiral, a ideia é que todos os dias, me olhando no espelho, eu pense em frases e questões, e essas frases e questões se transformam em 9 lambes, cada uma delas, que serão colados por toda Itaparica. E é isso. Eu gostaria ainda, né, de finalizar. Eu não trouxe, a princípio, um aspecto da minha apresentação, que é o fato de que, no próximo ano, estarei publicando o livro Fora do Lugar, pela Andarilha Edições. E a ideia de pensar as endografias da minha avó é pensar em como que a gente se conecta através do espaço, e também, por isso, não vejo sentido em pensá-lo como algo individual. É um projeto que é coletivo, é um projeto que tem várias vozes. E aí há aí, né, a ação da pessoa que escreve, que são as minhas mãos, mas, sem dúvidas, as histórias são histórias de muitas experiências coletivas que jamais restringirão a minha pessoa exclusivamente. Tem um texto de Glória Zaldúa chamado Falando em Línguas, uma carta às mulheres do terceiro mundo, que ela se pergunta por que ela é levada a escrever, e ela fala que escreve, tem medo de escrever, mas escreve porque tem mais medo de não escrever. E aí, nesse livro, eu escrevi um texto que é para Glória Zaldúa, que eu vou ler aqui antes de finalizar minha fala, e com isso eu encerro, inclusive. Obrigada. Vou ler o texto ainda, amiga. Calma. É porque eu sou virginiana, bicha. Tem que ter o tempo certo da fala. Escrever como quem insinua, como quem envolve, como quem pega na mão e leva, como quem escapole a escrita tecnicista. Escrever como quem tem um corpo e mexe. Escrever para perder o medo, para lembrar do medo, matar o medo. Escrever como quem erra, como quem magoa, como quem tem raiva, como quem pinga lágrimas no papel e borra. Escrever como quem goza, como quem identifica, como quem sangra, como quem morre e faz morrer. Escrever na contradição, dar voltas e voltas, tese, antítese, síntese, tese, antítese, síntese. Tese, antítese, síntese no corpo. Escrever como quem beija, como quem ama, como quem fala, como quem grita, como quem pede socorro. Escrever como quem roda, como quem incorpora, como quem sonha. Escrever como quem luta com o próprio corpo. Escrever como quem chora, como quem vomita, como quem come, como quem tem fome, como quem tem pressa. Escrever como quem apela, como quem perde o fôlego. Escrever como quem se afoga. Escrever como quem inventa, como quem imagina, como quem suplica. Escrever como quem deseja escrever. Já vou. Autorão da Sonora Rocha. Olá, boa noite, pessoas. É porque eu já estou no final da tarde, né, amiga?
Aí eu já vou quase noite. Eu vou botar aqui meu caderninho para pescas, porque a minha cabeça já não é a mesma. Então, vou ficar dando uma roubadinha. Eu sou Sanara Rocha, eu sou artista e pesquisadora interdisciplinar, mais conhecida como Mulher Tambor. Né? E porque isso diz de mim assim da melhor forma possível, né? Mulher tambor, que é o tambor? O tambor que é esse elemento, acima de tudo, que imprime, que na verdade que só existe se houver relação, né? O tambor só existe se houver outras corporeidades, só existe se houver movimento, né? Só existe se houver alguém para ouvir. Um tambor que não fala, né, ele perde um pouco sua função. Então, eu gosto também de trazer essa dimensão de ser mulher tambor, de ser como um tambor, buscando sempre relação com o outro, buscando sempre percutir memória, percutir outras narrativas. Uma das coisas que... é isso, eu preparo a fala de um jeito, e aí eu já venho sendo contaminada, tanto pela fala de Deise, pela tua fala, agora pela fala de Cris. E é isso, né? Uma das coisas que eu sempre observo é que a gente está sempre... A gente tem consciência de que a gente nunca está só na nossa trajetória, no que a gente constrói, né? Então, sempre que a gente vai produzir, seja no campo literário, né, construindo um grande festival literário, a gente sempre tenta dar conta de outras mulheres, de outras produções, de outras vozes junto com a gente. Então, para dizer hoje, eu sou Sanara Rocha, sou mulher tambor, eu percuto as narrativas de muitas outras mulheres tambor, que me ensinaram, inclusive, a ser percussionista, que me cederam as suas narrativas de vida para a construção da minha dissertação ou só para a construção da minha trajetória enquanto sujeita no mundo, né? E talvez essa seja a parte que eu mais gosto da dimensão da minha pesquisa, é porque eu sempre sou acolhida, né? Elas me recebem em casa, elas me dão mimos, elas contam outras narrativas. Eu estou ali para saber do tambor, ela conta a história da vida toda de uma outra coisa, eu saio, meu Deus, sim, e o tambor? Né? Porque o aprendizado ele se dá de outra forma. E, para mim, tudo isso é percutir essas narrativas. E tudo isso tem valor na construção, na minha construção enquanto sujeito, acima de tudo. Também como acadêmica, também como artística, também como alguém que busca, né, deixar aí para o mundo um legado que eu não encontrei. Né? Tudo isso é sempre assim, né? A gente fala um monte de coisa, dá uma volta para dizer como é que a gente está hoje, o que a gente está construindo, por que eu estou na residência Sacatá, por que eu me considero hoje uma pessoa tão monotemática. Eu já aceitei que é uma obsessão, que é um caso de amor e obsessivo mesmo a minha busca, a minha pesquisa, né? E a busca que eu tangencio com a minha pesquisa, eu já vou falar do que ela se trata, mas antes eu queria dizer como foi para mim ver o meu nome associado na Sacatá com a literatura. Como escritora, nossa, isso teve um impacto tão grande, gente. Eu vou cuidar aqui para não ficar tão emocionada e não conseguir mais falar. Mas eu já conversei um pouco com Cris, inclusive, que é a outra mulher preta, né? A gente fica trocando muito, se ajudando muito, se apoiando, aprendendo muito uma com a outra. Dizer assim, da minha felicidade de encontrar a Cris dentro da Sacatá. Ver assim, opa, tem mais outra mulher preta lá juntos. Gente, isso é tão significativo. Isso é tão bom, é tão importante. Né? E, só que o que é que acontece? Eu escrevo desde os meus 9 anos de idade. Escrevo mesmo, eu gosto de ficção. E esse meu gosto pela escrita vem por conta de minha mãe. E é aí que é o caso, porque eu perdi minha mãe em 2019 e sempre que eu falo disso é água. Mas ok, vamos lá. E aí o que acontece? O meu gosto pela literatura começa por conta dela. Ela sempre contou muitas histórias que são da memória dela ou histórias que foram criadas por ela. Hoje eu penso assim que muito da dimensão do que mãe contava não era nada de fato, era muito da invenção, da criatividade dela como mulher da literatura. Minha mãe é da educação, minha mãe era professora, e ela abriu mão de tudo, né, pela escolha de criar os filhos, né? Foi isso, a escolha de meu pai de abrir mão de ser filósofo, de ser musicista, porque ele é violonista autodidata, para sustentar a família, e minha mãe abriu mão de muita coisa que ela podia ter sido, inclusive dentro do campo literário, porque ela é uma poeta com um livro escrito, mas nunca publicado. Então eu fico nessa missão de aí publico, agora que ela morreu, para quê, para quem? Conversando com Cris, inclusive aquela conversa da gente foi muito incrível, mana, de verdade. E eu fiquei pensando em como dar conta disso no futuro. Aí, voltando para mim, quando eu vejo
o meu nome associado à literatura, eu entendo que é um lugar de me restituir. Eu escrevo desde os 9, mas nunca publiquei e nunca me entendi como escritor, porque às vezes para a gente é difícil até pensar assim, Sanara escritora. Não, calma, não, eu só escrevo, gente. Eu conto história, eu gosto de ficção, eu gosto de criar, mas escritora não, que é isso? Escritor é quem publica, quem já vendeu, quem tem um nome conhecido, quem viaja pelo mundo. Você não se entende nesse lugar. Nem com a pesquisa, veja bem, o que é que a gente, para dominar ali, amarrar a textualidade acadêmica, a gente que ainda busca quebrar, inclusive, com o engessamento da literatura acadêmica, então a gente traz muito da dimensão poética para as nossas escritas, porque a gente não sabe ser, de outra forma, de um espaço que sempre quer, que nos violenta tanto, nem quer, nos violenta, efetivamente. Então, quando eu vejo meu nome associado ali com a literatura, eu penso que é uma forma de restituir, inclusive, valor, ou... Não é valor, não. Eu não estou conseguindo encontrar a palavra, mas a minha felicidade é poder estar em um espaço onde eu acho que a minha mãe poderia, em uma outra circunstância, em algum outro momento, também ter tido acesso. E eu entendo que, assim, bom, a vida é essa e quem pôde estar nesse espaço fui eu. Então, eu tenho um compromisso e tenho a responsabilidade de fazer valer, por mim e por ela. E é isso. Foi isso que eu senti. Eu me senti muito emocionada quando eu vi o meu nome associado, acima de tudo, às letras, à literatura, à escritora Sanara Rocha. Foi quando eu pensei assim, pô, de fato, eu sou. Eu sou, gente. Eu sou, inclusive, gostaria de abrir o espaço para dizer, eu deveria ter um livro publicado, mas um homem branco roubou minha obra aos 17 anos de idade. Entende? Então, são muitas formas que a colonialidade, que a branquitude, que o racismo, que o sexismo, que a misoginia construiu e produziu para que eu só conseguisse ver o meu nome associado à escritora Sanara Rocha, literatura, aos 37 anos de idade. Ponto. Vamos à pesquisa. Por que é que eu me considero como uma pessoa monotemática? O projeto que eu submeti na Sacatá, ele se intitula Variações sobre ostinato percussivo. Eu também sou da música, Enfim, eu herdo muito de meu pai e minha mãe mesmo. E, bom, vamos lá. Na literatura musical, variações fala um pouco sobre quando você tem uma determinada composição, você mantém todo o campo harmônico daquela composição e você vai modificando uma nota, outra, o andamento, enfim. É disso que se trata a variação na literatura musical. E o ostinato, quando você tem uma frase que fica ali sendo repetida em looping eternamente, o ostinato, por exemplo, a gente que é de candomblé, a gente sabe, aqueles ostinatos que ficam ali com variações temáticas. Você vê um ijexá que às vezes segue uma sequência longuíssima de ijexá e a literatura vai modificando, modifica a dança do orixá, modifica várias coisas, mas o ostinato percussivo está ali de base. Então, por que eu submeti com esse nome? Porque desde 2015 eu não pesquiso outra coisa que não seja a memória, a presença feminina nos tambores do candomblé. Não é o Ilu Obadimi, não é a banda de Dá, não é as batuqueiras de Senufo, não é as tamboreiras das florestas em Baca, não é, sabe? Não é. Eu pesquiso a presença feminina nos tambores do candomblé, disputando uma memória dentro do espaço afro-religioso, entende? E é um lugar que tradicionalmente é entendido como um campo masculino, onde as pessoas entendem que essas mulheres não existem, sem levar em consideração muito do nosso processo de homogeneização cultural, porque, sim, isso aconteceu muito. Haviam muitas formas de a gente cultuar ancestral antes de um processo de homogeneização que aconteceu durante um percurso, uma busca a partir de diversas conferências da religião, das religiões de matriz africana, na busca de uma reafricanização. E durante esse processo de reafricanização, muito do que era possível dentro do culto ancestral foi, sim, apagado ou conformado a um determinado modelo ideal de se cultuar ancestral. É disso que se trata a minha pesquisa e é isso que eu construo como um enfrentamento, não só acadêmico, mas também poético. Na verdade, a minha pesquisa ela nasce com o meu solo e a Ilu. Eu até tinha trazido aqui a fotografia para mostrar, mas eu acho que é melhor a gente ir na força da linguagem mesmo, da conversa. Eu acho que isso importa mais. Com Iailu, eu começo essa pesquisa. Por favor, me ajuda se eu passar de 20 minutos. Eu não queria passar, estou que nem Cris, que é Capricórnio e Virgem. Então, respeitando aqui o tempo, mano? Eu te entendo demais, por isso que eu rio.
Por isso que eu dou risada, porque eu entendo a agonia. Né? E aí não me deixe mesmo, não. O que é que acontece? Com Yailu, com Yailu, é o início, né, dessa pesquisa, que inclusive eu acabo de saber que eu fui selecionada no doutorado, já estou muito feliz, imensamente feliz, porque quando eu estreio Yailu, que é um ritual performativo, afrofuturista, é quando eu encontro com o primeiro Itan que me movimentou na cabeça, assim, vamos lá, vamos bagunçar, eu estou toda bagunçada, mas vamos organizar o pensamento para eu dar conta de dizer o que eu quero dizer. Vamos lá. Com Yailu, eu começo a pesquisar essa memória, mas eu não... Bom, eu acho que todo mundo já trabalhou com edital, a gente sabe que o edital ele impõe um tempo para cumprir, principalmente edital de criação de espetáculo. Quem consegue ganhar um edital de criação de espetáculo e montar em 1 ano, 2, 4, nossa, parabéns para você, que geralmente é 3, 4 meses, 6 meses, você na correria para produzir, para montar, criar, pesquisar. É uma loucura. Então, com o Yailu, eu não consegui dar conta de aprofundar a pesquisa. Até porque eu começo com esse incômodo um pouco antes, né? Logo quando eu estou ali junto ao Nata, frequentando os terreiros de candomblé, e vejo que as mulheres não podem tocar nos tambores, ali já nasce o problema de pesquisa, a pergunta de pesquisa, mas eu não sabia ainda que era. Só que quando a gente com Exu, a Boca do Universo, circula pelo Brasil, e eu acabo encontrando um Ogã em Barreiras, e ele me diz que as irmãs e a mãe de santo dele tocava, aí eu pensei, mas tinham me dito que essa era uma tradição africana que mulheres não podiam tocar. Como já existe agora um terreiro que toca, será que existem outros? Quando eu volto para criar o Yailu, que a gente fez a circulação, e depois a gente decide fazer o Natas em Solos, que foi uma amostra do grupo todo, só que cada um com seu solo para pautar suas inquietações políticas, né, suas individualidades. E eu peguei e pensei, bom, é disso que eu quero falar sobre isso. Houve alguma dissidência no grupo, porque todo mundo sabe que o Nata é o núcleo afro-brasileiro de teatro de Alagoinhas, e muitos já eram feitos de santos. Sanara, não pode, como é que assim você está querendo matar a gente, vai acabar com a reputação do Nata, amiga. É sobre isso que eu quero tratar. E aí, logo no processo de pesquisa, eu vejo que eu não vou dar conta. Que em 6 meses eu não vou dar conta de fazer uma discussão séria, porque eu também não queria brincar, não queria só dizer, toca assim, é só machismo, não é, eu não queria ser irresponsável. Até porque eu também, hoje eu entendo, eu sempre fui, mas hoje eu me coloco assim, eu sou uma mulher de axé, então eu não vou também procurar, eu não vou ser mau caráter mesmo, seria um mau caratismo, seria irresponsável de minha parte defender isso de qualquer jeito. Então, e principalmente porque eu encontro durante o processo de Yailu, eu encontro com o Itan, que é socializado no livro Corpo e Ancestralidade, da professora doutora, né, Inaicira Falcão Santos. E aí lá ela traz um Itan, durante o processo dela da construção da tese, ela se radicou na Nigéria, passou lá um determinado tempo para investigar a dança batá como uma possibilidade para o corpo preto dentro da dança. E aí, dentro dessa pesquisa, ela acaba me trazendo a informação da criação do tambor batá e da presença de uma mulher no protagonismo da criação do tambor batá. Aí está lá o Itan, eu faço, gente, como assim? Agora até a mulher até criou o tambor batá, que é um dos tambores mais antigos, um dos tambores mais preciosos dentro da cosmologia iorubá e tudo mais. Eu já fiquei com aquele Itan para mim e pensei assim, bom, é isso, eu não vou dar conta agora de mergulhar nos terreiros de candomblé para ver quantos no Brasil existem com mulheres tocando, o que não tocam, porque, onde existe interdição, o que fundamenta a interdição e onde elas podem tocar, o que permite que elas tocam, sempre foi assim, é recente. E eu me pauto no Itan para construir o Yailu. Yailu é isso, é uma performance onde eu sou, né, eu uso desse lugar de ser ancestral também, né? O ancestral ele vibra em mim, ancestral existe porque eu existo. Então eu sou a Yan e ao mesmo tempo é um corpo onde a Yan vem e toca nos tambores e se emociona e dança e celebra e conversa, enfim. Eu faço isso, esse ritual afrofuturista. E na sequência de Yailu, quando eu encontro uma pausinha, eu adentro no mestrado para pesquisar isso de uma maneira mais séria, né? Passo de 2018 a 2020 produzindo artigo, fazendo uma instalação performática, por isso me entendo hoje como uma artista interdisciplinar, porque, obviamente, uma disciplina não vai dar conta de uma mulher preta,
Essa que é a verdade. Pelo menos é assim que eu sinto. A outra aqui escrevendo, aí faz lambe, aí é exposição fotográfica, aí tem uma sensibilidade audiovisual. Porque a gente não consegue, a gente precisa as linguagens e as disciplinas, elas servem, né, para o que a gente quer discutir, problematizar. Não dá para a gente, né, se fechar no teatro, na direção teatral, só na performance. Então, ao longo do meu processo de mestrado, juntamente com a construção do meu texto dissertativo, eu, né, construo algumas outras obras artísticas, mas sempre pautando essa questão, sempre discutindo e trazendo, acima de tudo, a luz, né, lançando mão da presença das mulheres nos tambores, assim, efetivamente. Não é alguém que me contou, não, eu fui encontrar com elas. E aí, eu já vou chegar no que eu estou fazendo na Sacatá rapidinho, mas eu tenho que falar isso, gente, não tem jeito, porque eu encontro mulheres que tocam aqui em Cachoeira, em São Francisco do Conde, em Salvador, em Ilhéus, e foi isso. A priori, são essas 4. Nesses 4 lugares na dissertação de mestrado, porque são 2 anos, pode ser prorrogado para 2 anos e meio, afinal. Né? Então, não conseguiria realmente dar tempo de conversar com mais mulheres e nem de fazer o que eu estou me dispondo a fazer agora no doutorado. Bom, aí vamos lá. O processo do doutorado, ele é parecido com o do mestrado. Eu me inscrevi na Sacatá com um projeto que pode ser, que eu considero hoje como o ponto inicial para a minha pesquisa do doutorado, porque agora eu quero construir efetivamente um memorial da presença feminina nos tambores. Eu quero encontrar com todas as que eu puder, todas elas, pegar nome do terreiro, onde elas moram, quem foi que iniciou, o nome do babá, quanto tempo de santo, a idade, profissão, se tocam tambor só dentro do candomblé, ou se também trabalham profissionalmente, né, artisticamente, como percussionistas, o que, enfim, como as experiências dela, tudo isso eu quero criar realmente um memorial que sirva para uma exposição, que sirva para um catálogo, que fique para um museu, não importa, mas é isso que eu quero fazer agora. E dentro da Sacatá eu começo, de novo, com um objeto artístico. Eu me dispus a escrever um script a partir da minha dissertação de mestrado. Hoje eu já sei que não é só da dissertação de mestrado, que eu estou pegando todo o material que eu já fiz e usando como base para a construção de um script. Eu sempre trabalho com a plataforma Afrofuturista, não só com esse apelo estético do afrofuturo, né, mas nessas dimensões políticas que o afrofuturismo também tem, de recontar as narrativas negras mesmo, sabe, é isso, o que eu gosto da possibilidade de reescrita de narrativa, de reinvenção de memória, de falar de um futuro presente, de não separar as dimensões passado, presente e futuro, né? E acima de tudo, e também junto a isso, a estética afrofuturista, né? A possibilidade de pensar em um mundo que é pós-apocalíptico, mas que ao mesmo tempo ele, como é futuro, ele possibilita dos escombros do que a civilização patriarcal, machista, né, branca, ocidental construiu, desses escombros a gente consegue içar narrativas fósseis que reinventam um mundo onde as mulheres estão restituídas ao seu devido lugar de valor. E especificamente dentro da minha pesquisa as mulheres tambor dentro do seu lugar de devido valor, que é uma memória que precisa ser que está por ser construída. Quando a gente pega os grandes livros, as grandes referências bibliográficas de candomblé, e a gente vai passar lá o olho em cima das fotografias, não tem uma imagem que mostre as mulheres nos tambores, como se existem itãs que provam que a mulher criou o tambobatá, mas existem oriquis que provam que Oiá tocou batá. Existem dados aí, né, que algumas pessoas fazem, sim, mas eu não sou de candomblé, como é que eu vou acreditar nisso? Ok, meu amor, então a gente vai pegar os documentos que estão presos em Portugal, sobre as devassas aqui dos cultos que ocorriam, né, com os cultos afro-religiosos aqui no nosso período setecentista, e a gente vai ver lá dados em que as mulheres tocavam, inclusive em maioria, que eram 2 mulheres e um homem preto tocando os tambores para que Luzia Pinta, em Sabará, entrasse em transe e curasse as pessoas, desse caminho. Ou seja, um processo muito parecido com o que hoje acontece nos nossos cultos afro-religiosos. E isso não está, não está registrado, não tem o seu lugar de devido valor, isso é um dado importante. Entendeu? Eu não gostaria, eu não quero... Já acabou meu tempo? Eu não quero... Já acabou? Ok. Eu não quero...
Pronto, tá bom. Vou, já concluindo, o que eu quero quando eu começo com o script, criar um audiovisual, é sendo estratégica, pensando assim, podia ser uma performance, podia ser uma peça de teatro, podia, mas o audiovisual, diante de um mundo tão informatizado, ele pode chegar lá do outro lado. Ele pode ficar por tanto tempo, eu morro e ele continua aí, imortalizado, circulando. É uma estratégia, inclusive, afrofuturista, de construir isso na linguagem audiovisual. Esse é um ponto. E o outro ponto é construir, já dentro do meu processo da Sacatá, encontros com mulheres que tocam nos tambores em Itaparica. Porque é isso que eu digo, por isso que eu sou monotemática. Eu cheguei lá pensando que eu não ia encontrar ninguém, já estava assim, bom, aqui é o culto Egum, tudo bem, eu aceito, não tem problema nenhum, eu vou concentrar aqui em retomar minha pesquisa, e está tudo Odara. E quando eu converso com o Augusto, ele diz, bom, tem Mãe Dedéa, se você quiser já conversar, ela pode te indicar outras mulheres, e aí eu conversei com a Mãe Dedéa, e já tem mais outras 2 mulheres que tocam em Itaparica. Então, é isso, o que eu quero construir, começa com audiovisual, e segue com um doutorado, né, no ano que vem, segue por 4 anos aí na construção de um memorial mesmo, concreto, né, para as pessoas poderem pegar um livro, uma foto, algum lugar no museu, não sei, onde as pessoas vejam essas mulheres existem, quem elas são, o que elas tocam. Minhas variações sobre o ostinato percussivo. É isso. Que luxo, hein? Menina. Que luxo, né? Que primeira... Que abertura... Que... Menina... É muito... eu me sinto muito tocada pelos trabalhos de vocês, né? E me enxergo também muito nesse lugar de vocês, nos desafios que eu estou enfrentando com a minha pesquisa também, porque eu analiso a produção do evento literário como uma faceta da crítica literária. Gente, as festas literárias referendam quem vende livro, quem compra livro, que as pessoas leem, né? A festa literária ela tem esse papel de fomentar o processo de circulação, de fomentar, e aí, em muitos momentos, eu me vi nesse lugar. Tá, mas isso é literatura? É literatura. Né? A organização da festa literária, a produção, e a produção diz respeito mesmo à locação de equipamento, à contratação de profissionais. Isso também é literatura, né? A gente vai ter uma mesa, né? Já estou dando aqui um pequeno spoiler, mas é porque também está muito dentro dessa inquietação do trabalho de vocês, que versa de diversos olhares que apontam para pensar o trabalho artístico com muitas formas que movimentam vocês, né? Desde a história da avó de Crislane, desde as histórias, as suas histórias da sua mãe, do seu pai, no quanto eu fui uma criança leitora, né? Eu vim de um lugar que minha mãe era funcionária da Editora Abril e eu sempre li gibi muito. Eu tive acesso a livro muito cedo, né? E buscando essa minha inquietação, nossa, por que outras pessoas negras não estão aqui lendo também? E por que quando eu li, eu não via as pessoas negras também? Então, muito do nosso trabalho de pesquisa, do nosso trabalho acadêmico, versa sobre a história das nossas vidas. E as nossas vidas, elas são de uma complexidade, né, que não dá conta numa mesa de evento literário, mas é importante que esteja no evento literário, né? E é muito requintado, né, o trabalho acadêmico das mulheres negras, né, o que eu venho encontrando com a minha experiência com diálogos é que é de um refinamento teórico, metodológico, e tudo isso dentro de uma perspectiva que rompe com esses espaços da colonialidade, porque metodologia é modo de fazer, é a forma como eu faço, é como eu aprendi com minha mãe. Metodologia é como eu aprendi com minha mãe. Metodologia é como voinha me ensinou, né? Então, eu acho que a nossa presença dentro desse lugar, enquanto pesquisadoras, professoras, escritoras, artistas, empreendedoras, empresárias
e que tudo isso a gente acaba sendo da nossa carreira, né, do nosso trabalho artístico, é só nosso. É a gente que faz assim. A gente aprendeu com as baianas de Acarajé, né? A lição de como empreender para sobreviver num contexto de violência, de escassez e de escravização das nossas existências nesse país. As baianas de Acarajé, elas nos dão essa lição, né? Então, assim, eu estou muito obrigada por vocês compartilharem conosco. Eu vou abrir aqui para o público, se tem alguém querendo fazer alguma pergunta. Acho que 2 perguntinhas, está dentro aqui do nosso script de tempo. Se alguém quiser perguntar. Alguém tem interesse de fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Não acredito. Tocados, quer, né? Tá. Boa tarde. Eu quero parabenizar a mesa, parabenizar a Deise pelo evento, mais uma vez, essa casa maravilhosa, né? Sendo um espaço realmente de difusão, né? Dessa dinâmica, dessa riqueza que é a produção das mulheres no campo literário, né? Então, cumpre um papel muito importante essa casa, não só nessa feira, como em outras. Então, é um projeto maravilhoso, né? Vida longa. Parabenizar as duas também e por esse evento. Eu quero 2 perguntas. Eu queria perguntar à Crislene por que ela definiu fazer oficina com mulheres indígenas, né? Eu fiquei só com essa dúvida. E a Sanara, que eu já acompanho há um tempo, a gente já se encontrou em outros momentos, sou coordenadora de um projeto chamado Iacurinchirê, Mulheres Percussivas, né, que a gente realiza um festival aqui já há 5 anos em Cachoeira, São Félix, com mulheres bem nessa perspectiva, né, da pesquisa que Sanara mergulha. Então, essa inquietação dela é uma inquietação geral e essa cumpre esse papel maravilhoso de fazer o trabalho no campo da pesquisa, né? Então, eu queria que ela falasse um pouco mais sobre essa identidade, ser percussionista. Tá? Tem tantas possibilidades, por favor, fale isso para a gente, né? Na verdade, não era uma pergunta, era assim, agradecer às escritoras pelo compartilhamento das experiências de vocês, porque nós, quando formulamos este edital, que, como eu coloquei, pela primeira vez associa a residência à bolsa, né? Nós fomos e voltamos do ponto de vista do entendimento jurídico sobre o formato, muitas vezes, né? Não tinha precedente na política para isso. Quando a gente tramita para os outros órgãos a área, né, as áreas jurídicas que precisam nos dar o aval para determinadas contratações, né, que buscam precedência e buscam as normativas, né, legais que uma autarquia pública precisa obedecer. Então, nós também tramamos para dentro uma estratégia de insistir na formulação desse instrumento, que era feito de um formato, depois nós fomos, né, impelidas, vamos dizer assim, a adequar a lei do Miroski. Nós não tínhamos esse conhecimento, né, da aplicação do Miroski dentro de uma autarquia que se volta para a política, para as artes, porque o campo artístico não é configurado em OSCs, necessariamente. Então, tinham entraves do ponto de vista da elaboração do instrumento que nós vencemos, e eu quero declaradamente aqui colocar, né, foi um empreendimento de Gabriela, de Karina, de Yolanda, que não está aqui, mas de insistir num formato, e para nós é muito, muito, muito prazeroso estar aqui, vivendo, por meio da palavra de vocês, o resultado desse trabalho. É de uma alegria que a gente não tem como pôr em palavras. Então, é para agradecer. Viu? Obrigada demais por vocês estarem aqui e terem tido interesse, né, no instrumento e de uma maneira tão séria, aprofundada, tantas camadas de reflexão que a gente pode fazer a partir do relato e do trabalho que vocês vão fazer lá. Tá? Muito obrigada.
Não, eu posso responder primeiro. Olha, que excelente pergunta. Eu partilho com algumas das minhas irmãs de tambor uma coisa que é um movimento que fazem, que conseguem, né? Vamos lá. Ó, é difícil para mim me entender como percussionista. Muitas das mulheres tambor dizem para mim que eu sou percussionista. Inclusive, quando eu começo a me intitular mulher tambor, é para sair de fora, para cair fora, entende? Dessa responsabilidade que muitos, e aí eu preciso dizer assim, que é, acima de tudo, pela classe masculina de percussionista, constrói como uma possibilidade, como tem uma lista, né, do que seria percussionista. Um percussionista profissional, quanto ele toca, se ele rasgou a mão, se ele já bateu que tem calo, se tantas demandas que um percussionista, ou que a ideia, né, de um modelo de percussionista precisa cumprir, que eu penso assim, não se trata disso. Eu não conheço todos os instrumentos, por exemplo, minha paixão é o atabaque. Eu até tenho vontade de aprender o tambor batá também, por uma questão religiosa, histórica, por uma questão de memória, mas a minha paixão são os tambores atabaque. Especificamente, né, eu tenho me dedicado, desde que eu entrei no Nato em 2009, ao toque de percussão, que é entendido como ketunagô, iorubá, Congo Angola também, porque sei alguns toques, mas não me dediquei a estudar, a ouvir, a perguntar, a acompanhar a aula, a participar de oficina, entende? O modo como eu me relaciono com o tambor não almeja tocar para Margareth Menezes, não almeja tocar para Daniela Mercury, viajar o mundo tocando para alguém. Eu gosto da minha relação do tambor para mim. Eu gosto de bater na minha laje. Até meu pai fazia assim, sassá, né, lá embaixo, eu fazia assim, foi mal, meu pai, tô descendo a mão aqui e me esqueci que tem gente lá embaixo que está ouvindo, entende? Ou tocar com minhas irmãs, ou tocar em espetáculos, né? Como eu já toquei com a minha princesa de Wakanda, tem um príncipe de Wakanda em algum lugar, minha princesa de Wakanda, Nike, né? Você entende? Esse é o lugar de percussionista que a identidade de Sanara Rocha, mulher tambor, entende que cabe a ela. Não posso dizer assim. É assim que eu me sinto, minha irmã. Por isso me identifico mais como mulher tambor até do que como percussionista. Já fui percussionista de alguns espetáculos, entende? Tentando, inclusive, cumprir com essa demanda, né, que cria no imaginário que um percussionista deve ser. Até entender que, pô, isso aqui é a linguagem que eu falo. Eu não quero submeter, inclusive, o toque percussivo a uma pessoa que precisa cantar, a um instrumento harmônico, né, a ser base de um instrumento harmônico. Eu não quero, quando eu toco no meu tambor, ele fala. Inclusive, não precisa de ter letra nenhuma. Pode ser só ele tocando, só nós dois conversando. E a performance é essa. E isso pode ser visto. Isso pode entrar para a história. Isso pode ser memória, entende? É assim que eu me entendo. Não sei se eu respondi, mas é isso. Então, obrigada pela colocação. Vou responder a sua pergunta. Então, as oficinas não são exclusivamente com mulheres indígenas, são com mulheres negras e indígenas. E eu fiz esse recorte pensando que o processo de invisibilização das mulheres indígenas é extremamente similar ao nosso, né? Então, reconhecer as avós, as histórias das avós, das bisavós, etc., é algo que também é dificultoso para essas mulheres, embora na ilha, até onde eu soube, ainda não fiz grandes pesquisas em torno disso, mas nesse grupo, na Ilha das Crianças especificamente, né, que é uma ONG que eu me contactei para fazer esse diálogo, eles falaram que grande parte das crianças são negras, mas que não há exatamente uma expressão dessas mulheres indígenas ali, o que também reflete um outro processo de invisibilização, né, histórico e dessa não autodeclaração como indígena e de tudo que vem junto com isso. Então, a ideia de pensar a endografia da avó é dar... Não gosto de dar luz, porque fica bem modernidade colonial, né? Falar, vou dar luz. Não, mas é refletir um pouco sobre o significado dessas histórias, de modo que a gente consiga incorporá-las nas nossas vidas, né? Do mesmo modo que eu me modifico quando penso na minha avó, eu acho que para tantas outras mulheres negras e indígenas isso pode ser importante. Ou não também, né? Tem o direito de não significar nada. Mas tentemos. É isso. Gente, obrigada.
mais uma vez, assim, quero estar com vocês, quero colar com vocês no Recreio no Parquinho. Gosto, né? São trabalhos, né, que são práticas de submissão cotidiana, né, por requerer o direito de dizer de si e de dizer de onde vem, com quem vem, para onde vai, para onde talvez não queira ir mais. Eu acho que os trabalhos de vocês nos mostram, né, muitas possibilidades, inclusive de pensar esse lugar da escritora. Essa sua questão, meu amor, eu vejo aí em 6 anos quase de trabalho, as mulheres intimidadas de assumirem o lugar de escritoras. Não, minha linda, você é escritora. Você é. Ah, não me vejo. Você é, acredita, mulher. Né? Porque a tecnologia da escrita, ela é tida como algo que não é feito para a gente, como se a gente não soubesse, como se tivesse menos valor. A escrevivência é um conceito que Conceição Evaristo pensa para essa crítica literária que não consegue se debruçar sobre os nossos textos. Ela, não, tá bom, então toma conceito. Né? A nossa literatura não vai se encaixar em alguns moldes da crítica literária mesmo. Não vai rolar. Eles não vão dar conta. A gente não escreve como eles, o que eles, ou como eles pensam que é escrever. Não é. Né? E isso se reflete, gente, nas teses. Inclusive, o seu texto, Crislane, assim, tese, quando ficou falando tese, eu fiquei, né, nesse lugar mesmo de invocar essa mulher que Glória Zadua convoca a tomar essa coragem da escrita, porque muitas vezes eu, com dezenas de páginas de tese escrita, não acredito que eu tenho uma tese. Acontece. Né? E olha que eu sou leonina. Né? E eu acredito muito em mim, nas coisas que eu faço. Né? É isso, né? O sol no mundo. Então, obrigada por vocês trazerem um pouco, né? Porque é um pouco, né? Esse recorte que vocês trouxeram do trabalho de vocês. Obrigada pelos esforços para estar aqui, sempre muito atentas, né? Nos retornos e interessadas em participar. A gente tem uma particularidade aqui com a Sanara. Eu tento trabalhar com essa mulher, tem anos que a gente tenta, e aí a gente conseguiu. Né? Muito obrigada. Diga. Fala. Né? Isso. E assim, obrigada, gente. Eu vou voltar a procurá-las, tá? Tenho muito interesse em que a gente faça aí outros trabalhos. Agradecer também ao público presente. E dar por encerrados os trabalhos da mesa, né? E tem mais aí chegando da nossa programação da Casa em Submissa de Mulheres Negras, em parceria com a Fundação Cultural do Estado da Bahia. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada.